Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com mais uma mensagem da palavra do Senhor, sempre visando a edificação de todos aqueles que amam a sua palavra. E hoje nós vamos falar de um tema que é bastante polêmico, um tema que também desperta a curiosidade de muitas pessoas. Onde estão as 12 tribos de Israel para serem selados os 144 mil, lá do Apocalipse 7? E é sobre esse tema, então, eu convido você a assistir esse vídeo até o final. O texto de Apocalipse 7, versículos 4 a 8, diz assim, usando a tradução da Almeida Corrigida Fiel. E eu vi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil selados, da tribo de Ruben, 12 mil selados, da tribo de Gade, 12 mil selados, da tribo de Azer, 12 mil selados, da tribo de Naphtali, 12 mil selados, da tribo de Manassés, 12 mil selados, da tribo de Simeão, 12 mil selados, da tribo de Levi, 12 mil selados, da tribo de Issacar, 12 mil selados. Versículo 8, da tribo de Zebulon, 12 mil selados, da tribo de José, 12 mil selados, e da tribo de Benjamim, 12 mil selados. Assim como Deus reservou 7 mil homens para si mesmo, na época de Elias, Deus irá reservar 144 mil judeus para si mesmo nos 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, a 70ª semana de Daniel, e tem uma série de vídeos em que estou ministrando sobre essa palavra. Você já vai achar sobre a grande tribulação, e estamos aí no último vídeo para ser gravado sobre o arrebatamento da igreja. Então ele fala aí, ele cita aí as 12 tribos que estão aí. Judá, Ruben, Gade, Aser, Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José, Benjamim. Dan ficou de fora, e eu abordo isso no vídeo em que eu falo sobre os 144 mil. Diante disso surgem duas perguntas, quer dizer, seriam 3, né? Por que Dan ficou de fora? Mas essa pergunta foi respondida no vídeo sobre os 144 mil em especial. Aqui nós estamos falando sobre as 12 tribos. Onde estão as 12 tribos de Israel em nossos dias? Como Deus vai cumprir essa promessa sem as 12 tribos? Em 722 a.C., por causa das campanhas militares da Assíria, em fase de expansão imperialista, levou ao desaparecimento o Reino do Norte, chamado de Samaria. As 10 tribos de Israel, o Reino do Norte, foram exiladas, enviadas para lugares onde até hoje não sabemos, e elas acabaram perdidas, porque se rebelaram contra o Senhor Deus de Israel e foram castigadas duramente. O Reino do Sul, que é Judá, é que se tornou o povo de Israel e sobreviveu até hoje, contando ainda com a tribo de Judá, que morava ali mesmo, a tribo de Benjamim e parte da tribo de Levi, que já morava ali também. Parte dos refugiados que fugiram do Reino do Norte, das 10 tribos, e foram expulsos pelos assírios. Cumpriu-se a profecia de Isaías. É verdade, por causa dessa dispersão, a maior parte dos judeus de hoje em dia não sabe qual a tribo sua família é originária, com uma grande exceção, que é a tribo de Levi, já que os levitas eram separados para fazer trabalhos no templo de Jerusalém. Nós sabemos exatamente quem eles são. Inclusive, muitos deles mantêm o sobrenome Levi até nos dias de hoje. O primeiro jeans do mundo foi criado pela empresa chamada Levi's, né? Que é de Levi. Levi's é justamente porque o dono que criou a empresa era o sobrenome dele, e também dentro da tribo de Levi. Nós sabemos que são da família de Cohen, né? Então Cohen, ou Kohan, conforme lá Êxodo 18, por exemplo, também é sobrenome que se usa até os dias de hoje para os levitas, os Kohanins, né? Não são todos os Kohen, mas muitos deles também mantêm esse sobrenome, né? Os Kohanim, que são os sacerdotes, a palavra em hebraico. Os irmãos Joel Davi Cohen e Eitan Jesse Cohen, famosos cineastas nos Estados Unidos. Os judeus que não sabem a tribo de origem, então se chama Israel. Cohen eram os sacerdotes do templo de Jerusalém, por isso que fala dos sacerdotes, eram os Kohanins. Onde estão as 12 tribos de Israel em nossos dias? As 12 tribos foram perdidas como castigo de Deus. O texto de 2 livro de Reis, capítulo 17, versículos 16 ao 18. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus,
E fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu. E serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros. E venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Aliás, né? Esse tem sido, que foi aí no passado o grande mal de Israel. Porque pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença. E nada mais ficou, senão a tribo de Judá. As 12 tribos, após o exílio de tantos judeus para a Síria e a Babilônia, as 12 tribos históricas de Israel desapareceram no sentido físico. O termo tornou-se um modelo popular de se descrever a Israel, o Israel novamente unido e espiritualmente renovado que aparecerá nos últimos dias, conforme as profecias dos profetas Isaías, capítulo 49, 6, e do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 13, 21 e 23 e 48, capítulo 48, versículo 29. E foi assim que o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, refere-se a Israel em sua epístola, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. O terceiro templo e os 144 mil selados é toda uma questão profética importante para os últimos dias. O terceiro templo será construído no Monte do Templo, na cidade velha de Jerusalém, que atualmente abriga o Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa, que é vigiada hoje pela polícia jordaniana, que é islâmica. Portanto, vocês imaginam o estupim que é isso. Israel já tem o projeto arquitetônico baseado nos planos do Templo de Salomão e do Segundo Templo, o de Herodes. Os utensílios e objetos sagrados, como a menorá, o candelabro de 7 braços, o altar do incenso, a mesa dos pães da proposição, as vasilhas sagradas, o traje sacerdotal, desenhado de acordo com as descrições do Antigo Testamento, a ordem sacerdotal, os corraninhos, sacerdotes estão recebendo treinamento, o estudo da lei, os judeus estudam a Torá e a Mishnah, que é a Torá oral. A novilha vermelha está sendo preparada, embora ainda não tenha sido sacrificada, porque o templo não foi erguido. E as 12 tribos de Israel? O que se tem mapeado? Primeiro, Naphtali e Issacar, comunidades do Uzbequistão, Ásia Central, seguem a Torá hebraica se preservando. Segundo, Judá e Benjamim, no Cáucaso, região formada pelos países Armênia, Azerbaijão, Geórgia, sul da Rússia, o Magog, né? Existem descendentes dessas duas tribos desde a diáspora síria em 721 a.C. Quinto, Gad e Zebulon, e da meia tribo de Efraim, para substituir aí as meias tribos, né, de Efraim e de Manassés, a de Dan, né, que saiu. A comunidade dos Igbos, na Nigéria, os judeus negros mantêm as tradições judaicas fiéis. A meia tribo de Manassés, isoladas na Índia. Nono, Dan, que foi encontrada na Etiópia. E nos anos 80, Israel fez uma mega operação com muitos aviões levando milhares de etíopes para Israel. A tribo de Dan voltou para Israel. Quando souberam que o templo de Salomão estava destruído há mais de 2000 anos, rasgaram suas vestes em sinal de luto e começaram a chorar. Décima, Levi. A tribo dos Lembas na África estão ligados à tribo de Levi também. 11º, Ruben. Alguns grupos modernos, como os Rubenis da Etiópia, reivindicam descendência da tribo de Ruben. E 12ª tribo, Simeão. Alguns grupos modernos, como os Beta Israel, judeus etíopes, reivindicam descendência da tribo de Simeão, pois essa tribo migrou para a África, especialmente para a Etiópia. Portanto, modernamente, as 12 tribos já estariam mapeadas, faltando o tempo profético para que Deus as junte todas em Israel. Então, a história das 12 tribos de Israel não terminou no passado, quando foi profetizado pelo profeta Isaías. Ela continua sendo escrita nos dias de hoje para que se cumpra a profecia. Na segunda pergunta, como Deus vai cumprir essa profecia sem as 12 tribos? Na verdade, como a gente viu aí, o próprio Deus irá trazê-las de volta conforme a profecia do profeta Isaías. Capítulo 49, versículo 22, ele diz: Assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a minha mão para os gentios, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Então é importante dizer que elas já estão mapeadas,
mas ainda não foram juntadas porque não chegou o tempo profético de Deus. E sem, vamos dizer assim, o tempo de Deus se cumprir, não vai acontecer nada. Isaías no capítulo o profeta Isaías no capítulo 60, versículos 8 a 12, também profetizou: quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão e primeiro os navios de Tarsis para trazer teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para o nome do Senhor teu Deus e para o Santo de Israel, porquanto ele te glorificou. E os filhos dos estrangeiros edificaram os teus muros, e os seus reis te servirão, porque o meu furor te feri. No meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios, e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Isaías capítulo 60, versículos 8 e 12. Quanto mais se aproxima o tempo da grande tribulação, do anticristo, da marca da besta, mais os judeus estão sendo conduzidos de volta a Israel. É a poderosa mão do Senhor quem está fazendo isto. As 12 tribos estarão de volta a Israel para cumprirem a profecia do Apocalipse. E Deus, quando Deus vai mandar selar os 144 mil judeus que farão a pregação do evangelho durante os 3 anos e meio da grande tribulação. Não serão tocados pelo anticristo. Ganharão milhões de almas para Jesus, não morrerão com as catástrofes naturais e tudo que vai acontecer com as guerras, eles serão os intocáveis do Senhor. Apocalipse 7, 13, versículos 13 e 14, está escrito: e um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Enquanto Israel se prepara para entrar em cena na grande tribulação, e aí estamos vendo ele no patamar de auge do noticiário das nações, com essas invasões aí desses grupos terroristas, né? Deus prepara a igreja para o momento mais importante da profecia antes de começar a tribulação, o arrebatamento da igreja. Então, essa apostasia em que vive a igreja, ou parte da igreja do Senhor, é um sinal que precisamos para saber. Logo, logo ouviremos a voz do arcanjo e o som da trombeta. Maranata, vem Jesus. Sobre os 144 mil, assista na minha série de 5 vídeos sobre o Apocalipse, mas também tem um outro vídeo e a gente, posteriormente, devemos regravar, trazer ainda novidades sobre os 144 mil. 2 vídeos sobre o anticristo, né? De onde virá o anticristo. No tempo determinado por Deus, é Deus mesmo que vai conduzir as 12 tribos de volta a Israel. É importante saber que tudo será pela mão de Deus. E vai selar os 144 mil judeus para a grande missão de evangelização durante a grande tribulação, cujo resultado nós acabamos de ler. Até lá, orar e vigiar, como disse Jesus. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Inscreva-se no meu canal se você ainda não fez isso. Acione o sininho de notificações e acompanhe as novidades para a sua edificação espiritual. Deixe o seu gostei. Compartilhe com o máximo de pessoas que puder. O Senhor Jesus Cristo te abençoe. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, muito obrigado. Amém.